Hello mundo, tudo bom com vocês, galera? Gente, seguinte, vocês não estão no vídeo errado, tá bom? Tá tudo certo. Meu nome é Fred e eu sou responsável pela produção aqui dos vídeos do Dr. Ivens. E eu vim passar só para dar um recadinho de que esse vídeo da Nani e da Rebeca foi dividido em 3 partes. A primeira parte vai sair agora, vai ser nessa terça-feira. A segunda parte vai sair na quinta-feira e a última vai sair no sábado. E por que que a gente decidiu dividir em 3 essa história? Porque assim, galera, quando o Ivens chegou pra gente fazer esses materiais, né, esses vídeos com essas pessoas, é, todas as histórias são incríveis. Realmente são superações assim que coisas de filme mesmo, que a gente tem um potencial muito grande e a gente muitas vezes não presta atenção. Só que essa história da Rebeca e da Nani, cara, era uma coisa que, por mim, a gente faria uma série só dessa família. Então, o primeiro vídeo vai ser sobre o processo de adoção, né? Como é que foi todo o processo, até ter adotado o pessoal mesmo. O segundo vídeo vai ser sobre a parte do hospital, como é que foi todo o processo, porque teve algumas complicações, né, no tratamento das queimaduras da Rebeca. E o terceiro e último vídeo vai ser sobre como que o pessoal é em casa, como que eles são, como que a Nani como que o Gabriel e a Rebeca também são. Então, fica ligadinho que essa semana vai ser uma semana de muitas emoções. Beleza? Agora fiquem com o vídeo. Quando a gente começou a pensar nesses vídeos de superação, eu quis pensar em contar histórias de pessoas reais do nosso dia a dia que de alguma forma se conectaram à nossa história, que se cruzaram, né? E sempre me vinha na cabeça a história da Rebeca, né, e da Nani. Por que é uma história tão especial? Gente, é uma história de amor puro, né? É uma história de abdicação. A Rebeca foi uma criança que foi queimada, que ficou internada no centro de queimados, lá em São Paulo, que eu não conheci quando eu estava fazendo a minha especialização, e foi, né, largada pelos pais biológicos. E você imagina uma criança queimada numa cidade grande, e a Nani ficou sabendo dessa história. E vocês imaginem uma pessoa com menos de 30 anos, solteira, jovem, com tudo pela frente. Ela abdicou de uma série de coisas que a gente nem imagina para dar o amor e cuidar dessas duas crianças queimadas, que era a Rebeca e o irmão dela. A partir disso aí, o meu carinho e a minha admiração só foi crescendo por todos eles. Tanto a Rebeca pela situação de fibra, uma criança conseguir superar todas essas dificuldades e traumas, e da Nani, de ter abdicado pelo amor, né? Simplesmente por ela ter amado tantas as crianças, ela foi abdicando da sua vida, aceitando barreiras, garras, e é uma história que é uma história de superação enorme. E eu fico muito lisonjeado de contar essa história. Muito obrigado. Oi, meu nome é Elaine, eu tenho 40 anos, sou mãe do Gabriel e da Rebeca. O Gabriel e a Rebeca, eles são um sonho na minha vida, né? Um sonho desde que eu me recordo quando eu era adolescente. Minha mãe me fala que eu já contava essa história desde que eu tinha meus 8 anos de idade. Claro, eu não vou me recordar, me recordo da minha adolescência. Com 30 anos, eu tomei coragem, eu vi que eu já estava numa fase legal da minha vida, porque eu já estava formada, eu já tinha uma pós, eu tinha um bom emprego. Eu falei, então tá tudo encaminhado. E eu tinha também acabado de comprar o local onde eu moro. Entrei com o papel na adoção, isso foi em março de 2009, e o que eles me diziam, em média, uma adoção ela dura 4 anos para acontecer. Fiquei super tranquila, falei, não, em 4 anos eu já construí a minha casa, já vou continuar trabalhando, então a criança, na verdade, como eu falei, era uma criança. A criança vai chegar e não vou ter problema nenhum. Conforme eu fui participando das reuniões no fórum com as psicólogas, assistentes sociais, eles começaram a falar da dificuldade que eles tinham em deixar irmãos juntos. Por quê? A maioria dos adotantes, eles só querem uma criança, então eles acabavam separando irmãos. Como eu disse,
Eu sempre quis ter 2 filhos, só que primeiro eu queria fazer a adoção de uma criança, curtir essa adoção e depois fazer uma segunda adoção. Quando eu ouvi essas histórias de separação de irmãos, aquilo me tocou. Então eu decidi adotar 2 de uma vez. Super tranquila, vivendo a minha vida, construindo a minha casa. Quando foi em dezembro do mesmo ano, 9 meses depois, eis que eu estou na casa dos meus pais, ainda morava com eles, eu recebo uma ligação do fórum falando que havia um casal de irmãos para adoção. Na hora, vou ser bem sincera, eu fiquei tão feliz e tão aturdida que eu falei assim, eu quero conhecer, porque eles perguntam, olha, você quer conhecer? Inclusive, já avisaram que eram crianças vítimas de um incêndio, que o menino não tinha sequelas, que ela tinha bastante sequelas, mas que essas sequelas elas eram todas estéticas, que ela tinha boa visão, enfim, tudo. E até colocaram como detalhe que ela havia perdido um dedo. E eu falei, não, eu quero conhecer. Fui até o abrigo e aí foi amor à primeira vista, né? Eu lembro que primeiro eu conheci o Gabriel, a Rebeca estava dormindo, como eles tinham diferença de 1 ano e meio de idade, eles eram separados, né? Ele na época ia fazer 3 anos e ela tinha 1 ano e meio. Então me trouxeram primeiro o Gabriel, ele chegou na porta, olhou para mim, pôs a mão assim na cintura, você que vai ser a minha mamãe? Ali eu me derreti. Chorei, e ele perguntava, mas por que você está chorando? Eu falei assim, não é nada, não é nada. E assim, como eu sou filha caçula, eu não tive contato com crianças. Então aquilo para mim era tudo muito novo. Então assim, além da emoção de estar conhecendo o que seria o possível filho, a questão também de ter um envolvimento com a criança, e assim, ele foi tão empático, ele foi tão decidido, tão sério, sabe, já com jeitinho de homem. Então aquilo dali, eu caí aos prantos e não podia falar para ele por quê. E ele super preocupado, me abraçando, calma, não fica assim, tá doendo onde? O que foi que aconteceu? Então assim, ali foi amor à primeira vista. Enquanto eu fiquei um pouco com ele, depois de um tempo trouxeram a Rebeca. A Rebeca, apesar de já ter 1 ano e meio, ela não andava e ela não falava. Por quê? Por conta do acidente que aconteceu, ela tinha 20 dias de nascida, né? Como foi esse acidente? Os pais biológicos, eles saíram, deixaram os 2 dormindo no colchão no chão, com uma vela acesa ao lado. E essa vela virou, pegou fogo no colchão. Como ele já tinha 1 ano e meio, ele já andava, então ele conseguiu se esquivar. Por isso que ele não tem sequela nenhuma, né? Ele só tem uma ferida, não uma ferida, ele só tem uma manchinha aqui no braço, que provavelmente por conta do incêndio deve ter sido alguma labareda que pegou, e ela com 20 dias foi consumida pelo fogo, né? Como eu já disse, ela perdeu um dedo, o lado direito da face dela é bem comprometido, ela não tem, na época quando eu a conheci, ela não tinha 80% do couro cabeludo. Então ela ficou mais ou menos 15 meses internada. Então, por conta disso, ela teve esse atraso no desenvolvimento. Por isso que ela não falava e não andava. Então me trouxeram, fui tentar pegá-la no colo, ela me arranhou, me mordeu, gritava. Era uma criança muito, mas muito agressiva. A diretora do abrigo me deixou com ela, mesmo com todo esse escândalo, não me deu suporte nenhum, tipo, se vira. E eu fiquei lá com o Gabriel de um lado, fazendo carinho em mim. Apesar de estarem juntos, eles não se conheciam como irmãos. Eles não tinham essa referência que eles eram irmãos. Então, assim, toda hora que eu falava pra ele, ai, a sua irmãzinha, ele olhava pra mim com aquele olhar, tipo, como assim? Foi bem complicado, tentei fazer de tudo com ela, brincar, cantar, sacudia, sabe? Quando você fica ninando a criança e ela só aos berros. Então eu chamei minha mãe para me ajudar, porque
como eu falei, eu não tinha contato nenhum com criança, eu estava entrando em desespero. Não sei quem chorava mais, se era ela ou eu. Enfim, aí quando a minha mãe entrou, minha mãe começou a brincar com o Gabriel e olhando muito para minha mãe, ela foi se acalmando, né? E foi aí que eu sentei no chão, coloquei ela no chão, tentei brincar, dava um brinquedo para ela, ela jogava o brinquedo longe, ela jogava o brinquedo em mim. Aí eu não sabia mais o que fazer. Aí eu peguei, levantei ela, fiquei segurando. E foi nessa hora que ela veio e se jogou para cima de mim e me deu um abraço. Desculpa. Nessa hora, eu não tive dúvida. Eu falei, é minha. É minha, veio pra mim. Ai, desculpa mais uma vez. Porque assim, do Gabriel eu tinha certeza. Dela eu não conseguia sentir o que eu senti com o Gabriel. Então eu ainda estava naquela dúvida. Espera aí, é uma aprovação? É para eu ter esse primeiro contato, mas de repente não são essas as crianças que Deus colocou para mim? Porque mesmo depois que a gente conhece a criança, você tem o direito de não querer, né? Então, eles falam, o fórum até explica, de repente você tem um contato com a criança, mas não tem empatia, tanto a criança quanto você. E eu pensei muito nisso na hora. Falei, nossa, eu tenho empatia por ele, mas eu não consigo ter. A questão não foi nem empatia. Eu não consigo ter um elo, eu não consigo fazer uma ligação com ela. Eu fiquei, acho que quase 2 horas nessa situação dela me arranhando, me mordendo, jogando brinquedo em mim, gritando. Eu falei assim, gente, aí eu pensei, acho que não é pra ser. E é óbvio, se não fosse ela, eu também não ia querer só um menino, porque como eu falei, eu não queria separar irmãos. Nessa hora, então, eu falei, pronto, a gente conseguiu o elo e é ela que eu quero. São eles, né, que eu quero. Enfim, vieram para casa e foi aquela loucura. Não tinha fralda, não tinha roupa, tive que ir no mercado, comprar tudo de uma vez. Não tinha noção do tamanho das coisas. Para você ter uma ideia, eu comprei chinelo 19, 20, 21, 22. Fui comprar fralda, cheguei no corredor, tinha uma moça comprando fralda. Eu falei, ai, que tamanho de fralda eu levo para uma criança de 1 ano e meio e 3 anos? Eu lembro que ela olhou para minha cara e falou assim, quanto que eles pesam? Eu falei, oi? Lógico, levei fralda M, G, GG e assim foi. Fui me adaptando, aí começou mais uma batalha na minha vida, né? Meu emprego não aparecia. Fazia um monte de entrevista e até a última, mas era escolhido outro candidato. Isso durante 2 anos. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Eu não tinha que trabalhar 2 anos porque eu tinha que aprender a ser mãe. E principalmente, se eu trabalhasse naquele período, eles iam ficar tempo integral com a minha mãe. Então eles não iam ter a minha referência como mãe. A referência como mãe seria de quem? Da avó, né? Mas, na nossa ignorância espiritual, a gente não enxerga, a gente não entende. Eu fui entender isso anos depois, muito tempo depois. E até me arrependo. Já pedi perdão, óbvio, me arrependo, mas foi bem difícil. Foram 2 anos assim terríveis, porque não eram só as crianças que estavam em jogo, era a minha autoestima. Você começa a se sentir um nada, porque a pessoa sem emprego, ela não é ninguém na sociedade, né? Para variar também, muitas pessoas do meu círculo de convivência começaram a falar muita coisa. Ah, assim é fácil adotar. Quem está pagando tudo, porque eles achavam que quem pagava tudo eram os meus pais. As pessoas não sabiam da minha vida. Então assim, eu fui muito criticada, não só por conta disso. Quando eles chegaram, também foi muito criticada. Mas você vai criar filho dos outros? Você não sabe nem quem são essas pessoas. E se tiverem um sangue ruim? Eu olhava assim, oi? Não, mas você tem que ter o seu.
Por que você não vai ter o seu? Nossa, você vai adotar crianças, mas não tem nenhum marido? Como que essas crianças vão ter de referência masculina na vida deles? Então assim, eu acabei me tornando uma pessoa ainda mais sozinha. Só que em contrapartida, Deus tira umas pessoas da sua vida e coloca outras, né? Colocou todo o grupo de enfermagem do hospital, onde ela fazia o tratamento, colocou o Dr. Ivens, colocou a doutora Ana Paula, que é hoje a madrinha dela, que foi naturalmente esse vínculo também que elas pegaram. Depois desses 2 anos que eu tive aí, que eu consegui me recolocar profissionalmente, eu comecei também a ir atrás das cirurgias que ela tinha para fazer de reparação, principalmente do couro cabeludo. Aí foi outra batalha.